Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Quando se pensa em advocacia, em geral, logo vem à mente a imagem de imponentes escritórios como símbolos de sucesso nessa área, não é mesmo? Mas a chegada da pandemia estabeleceu uma nova ordem em diversos segmentos e para inúmeras profissões. Com a advocacia, não foi diferente. Sim, o home office já era adotado por muitos profissionais do ramo, mesmo antes da crise sanitária. Mas a pandemia, Arthur, acelerou uma transformação digital no mundo jurídico e a tecnologia passou a ter papel vital, Arthur Cabral. Sim, Dalva, isso aconteceu com advogados e com muitos outros profissionais. Na advocacia, assim como em outras áreas ao longo do tempo, houve uma certa resistência com o trabalho remoto. As justificativas mais comuns para isso costumavam ser a perda da produtividade, a comunicação deficiente e a qualidade reduzida do trabalho. Agora, talvez seja um exagero dizer que os escritórios atuarão apenas remotamente, mas a exigência daquela presença física diariamente parece não ser tão mais necessária. Dalva, será que estamos caminhando para um modelo híbrido de trabalho? Arthur, eu apostaria exatamente nisso, sem dúvidas. Até porque se tem algo que faz muito sentido no direito, especialmente na advocacia, é a reciclagem. Quanto mais preso a um ambiente determinado profissional está, menos tempo ele tem para se atualizar, buscar novos conhecimentos, entre outras necessidades. A advocacia no pós-pandemia é o tema destaque da nossa edição. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios que levaram a muitas transformações no universo jurídico. Com práticas inovadoras e investimentos frequentes em novas tecnologias, tribunais e profissionais do direito têm experimentado uma verdadeira revolução. Hoje, os tribunais brasileiros estão investindo em laboratórios de inovação, inteligência artificial, em sistemas para automatizar processos e fluxos. Os servidores estão recebendo, inclusive, cursos de capacitação para que possam aprender novas técnicas e melhorar a qualidade dos serviços. Na esfera privada também vemos essa transformação acontecendo. Muitos advogados já utilizam novas tecnologias nas suas atividades e também buscam oferecer novas formas de prestar serviço para atender melhor os seus clientes. Além da necessária atualização, a crise sanitária também estabeleceu alguns cenários que fizeram as demandas aumentarem bastante em determinados nichos. No topo desse ranking, destaque para os direitos trabalhista e empresarial, em decorrência das medidas permitidas pelo governo federal durante a pandemia, como as reduções de jornada, de salário e as suspensões contratuais. Acontece que essas medidas não estão mais vigentes e as empresas, nesse momento, não podem mais contar com essa possibilidade. Então, nesse momento, é importante percebermos que fazer desligamentos podem nos gerar um ônus não previsto. O acordo coletivo e a convenção coletiva, que são as negociações feitas junto ao sindicato, podem nos ajudar bastante nesse momento pós-pandemia. E assim retomar o seu crescimento, o seu melhor funcionamento e o sucesso nos seus negócios. Para o futuro, a tendência nos escritórios de advocacia é a mudança no modelo de trabalho. No futuro, provavelmente não teremos um futuro totalmente remoto, nem totalmente físico, mas sim um modelo híbrido. Então, ao que tudo indica, nós estamos vendo uma transformação acelerar cada vez mais. O direito não vai voltar a ser como era antes. Nós estamos aprendendo muitas lições da pandemia. Estar disposto a mudar, se permitir. O mundo pós-pandemia aponta para um futuro em que cada vez mais são exigidas dos profissionais as chamadas soft skills, habilidades comportamentais. No mundo jurídico, especialmente na advocacia, onde cada profissional precisa ter um lado, desenvolver essas competências é um desafio e tanto, Arthur. Sim, Dalva, com certeza. A pandemia levou muitas pessoas a se depararem com problemas e com a falta de garantia de direitos em tantas áreas, não é mesmo? Poder contar com um advogado, mais que um desejo, se tornou uma necessidade. E então a gente se pergunta que áreas mais foram demandadas, quais as tendências para o futuro e a formação dos novos profissionais como precisa ser. Bom, então vamos agora apresentar o nosso convidado de hoje, que responde a essas e outras questões importantes relacionadas à advocacia no pós-pandemia. Nós temos aqui a presença do advogado Diego Sá, ele que hoje é presidente da CAAMA, a Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, entidade vinculada à OAB. Diego Sá também é pré-candidato à presidência da OAB Maranhão. Então,
Vamos dar as boas-vindas a você, Diego. Seja bem-vindo ao Negócios na Pauta. Vamos bater um papo bem legal aqui hoje. Muito boa noite, Dalva. Muito boa noite, Arthur. Muito boa noite a todos os telespectadores do Negócios na Pauta. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre a advocacia. O prazer é nosso. Verdade. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui, né, Dalva? Vamos lá, Arthur. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui na introdução, dessas mudanças todas que aconteceram, não só para a advocacia, mas para outras profissões, a questão do trabalho remoto, o home office, como é o cenário hoje que se apresenta para os advogados? Exatamente. Hoje nós vivemos a realidade de um novo normal, né? Hoje a advocacia ela vive, como foi muito bem mencionado, no ambiente do home office, né? E hoje até mesmo no ambiente híbrido. Muitos dos colegas hoje executam suas atividades de seus escritórios, fazendo as suas audiências, fazendo os seus atendimentos até mesmo por via online, por virtualmente, né? Mas também a advocacia nós temos aquela gana, né, e a vontade também de estar ali no corpo a corpo. Mas temos sim que nos adaptar ao novo normal. Depois da pandemia, nós tivemos que entrar nesse ambiente e isso já é bem utilizado hoje aqui no Maranhão e em diversos outros estados da federação. Nós temos esse ambiente virtual onde o advogado pode exercer a sua atividade e que, na minha opinião, traz muitos benefícios também para o exercício da advocacia, porque, e aí eu dou um exemplo para todos vocês, talvez o advogado que esteja no interior e que pudesse vir para a capital fazer somente uma diligência ou um atendimento junto ao balcão de uma vara no fórum, ou ter aquela conversa para despachar com o juiz, ele pode fazer isso de forma virtual, hoje por meio do balcão virtual. Então, esse novo normal, que de fato nós estamos nos adaptando, né, é algo novo e natural, é o que hoje nós vivemos e certamente é algo que não vai retroceder, né? Então, isso em várias profissões já vinha acontecendo, né, Dalva? A gente tem abordado isso aqui com diversas áreas e acho que também no setor jurídico, a digitalização de processos, o acompanhamento não necessita mais ser o papel, né? Exatamente. Até mesmo assim, o Conselho Nacional de Justiça o tempo inteiro preconizou, durante todo o período de pandemia, que a justiça não parasse de funcionar para não desamparar o cidadão brasileiro, né? A gente viu as sessões acontecendo, enfim, realmente dando um exemplo, não é, Arthur? Mas de qualquer forma deve ter havido um impacto, né? A gente queria ouvir de você aqui como é que foi esse impacto para os profissionais de maneira geral, principalmente aqueles advogados que atuam como autônomos, estão longe dos grandes escritórios. Como é que foi isso na pandemia, Diego? Exatamente. De fato, houve um impacto. Com a pandemia, isso se acentuou. De uns anos para cá, nós já estávamos implantando sistemas virtuais, né, para os processos judiciais. Então, nós já tínhamos essa implementação de processos virtuais. Estávamos e estamos em algumas áreas em processo de transição, né? Então não se passou a ser uma novidade. Mas, com a pandemia, isso se tornou necessário de imediato. Bem, essas ferramentas, né, as novas, elas acho que têm mais facilidade para os jovens advogados que para os veteranos, né? Isso aí eu ia tomar carona na sua pergunta, Arthur, para entender do universo de advogados e advogadas aqui do Maranhão, quantos por cento a gente tem mensurado aí ser classificado como jovem advogado, enfim? Hoje nós temos no Maranhão mais de 22 mil inscritos, colegas advogados inscritos na ordem. A advocacia, os advogados ativos, nós temos mais de 17 mil colegas, né? A maioria aqui na capital. E mais de 50% da advocacia é jovem advogado. Mais de 50%. Né? Quando eu falo jovem advogado, não pela idade, mas pelo tempo de inscrição. Mas em sua maioria, né, nós temos os colegas de uma idade menor, né, entre 23, 24, 25 anos. Então, de fato, eles já entram, né, no mercado, já com conhecimento bastante avançado no que diz respeito à questão do ambiente virtual, né, e esse é um desafio muito grande também de levar para os colegas mais experientes, que estão acostumados com o papel, né, com um processo físico,
né, com folhear o processo, a prática tradicional da advocacia. Essa mudança não deve ser fácil, né? Então, trabalhar essa transição, de fato, é um desafio muito grande, sobretudo, como eu falei, nesse momento de pandemia, que nós tivemos que nos adaptar de forma muito brusca, né? A gente busca certamente muitos mecanismos por meio da instituição, né, de treinamentos e de vários instrumentos que possam qualificar o colega para que ele possa exercer a sua atividade profissional hoje no ambiente virtual. Agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu acredito que sim, para o uso dessas ferramentas todas que já estão ao alcance dos advogados de um modo geral, foi um pouquinho mais tranquilo do que, de repente, a lida, o trato com o cliente. Muitas vezes o cliente chega com dores que só a conversa pessoal é capaz de esclarecer o que pode ser feito ali naquela situação. E nesse aspecto, como ficou? A advocacia, ela requer esse contato pessoal, né? O advogado, ele a proximidade ele com o lida cliente, com a né? proximidade, ele lida com direitos caros, né, do cidadão, e esses direitos caros devem ser tratados de forma pessoal, de forma intimista, né? Isso traz segurança também para o constituinte. Então, de fato, esse também é um aspecto que a gente tem que levar em conta, que nesse ambiente de home office, esse ambiente virtual, a gente tem um distanciamento de fato, né, dessa relação advogado-cliente, mas isso está voltando a se construir agora com a volta também dos atendimentos presenciais, nos órgãos aí, nos poderes executivo, legislativo e agora também no judiciário, e certamente em breve nós teremos ali o tete-a-tete com o cliente e também com os serventuários da justiça, com o magistrado de volta nos fóruns do nosso estado. E aos poucos a gente vê como a rotina das pessoas vai voltando àquele normal, né? O normal que se tinha anterior à pandemia. A gente vai aproveitar aqui esse momento para fazer uma rápida pausa. Na volta vamos saber mais sobre o que se espera para o futuro da advocacia no Maranhão. É já já. Negócios na Pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o futuro da advocacia no Maranhão. Olha só, o isolamento social provocado pela pandemia causou alguns problemas nos lares, nas famílias, nos ambientes de trabalho. Só para citar um exemplo, a busca pelos temas testamento, divórcio e direito de família cresceram cerca de 170% a 300% no Google nos últimos quase 2 anos, Arthur. Pois é, Dalva. E além dessas questões de família, houve um aumento de quase 90% nas pesquisas sobre falências, fusões, renegociação de contratos e dívidas dentro do direito empresarial. Ou seja, há um vasto campo para a atuação dos advogados no Maranhão e no Brasil. Então vamos falar aqui de volta com o nosso convidado, o advogado Diego Sá. Surgiram algumas oportunidades aí, né, Diego? Tanta coisa acontecendo, o confinamento gerando problema entre casais, empresas falindo, com dificuldades. O que você vê hoje que realmente surgiu de oportunidades para os advogados? Verdade. Com o quadro, né, claro, da pandemia, do isolamento social, do distanciamento social, enfim, diversas áreas do direito, nós tivemos uma procura acentuada de demanda, né, uma demanda, né, mais do que normal. E o direito empresarial é um grande exemplo, como já foi citado, o próprio direito tributário, com diversas medidas provisórias editadas aí pelo governo federal, também uma área que a gente pode considerar que a demanda cresceu bastante. E o direito de família, uma busca, um percentual muito grande de procura de divórcios, separações, enfim, discussões acerca do direito de família. Eu posso citar também, Arthur, Dalva, o próprio direito do consumidor também, que cresceu bastante. Questão Já da vem saúde, de um tempo, questão né? da saúde ficou da mais saúde, relevante, né, Dalva? A história da falta da regulamentação para a telemedicina, Sim, levando aí a um exatamente. nicho, a abertura de um nicho grande, né? Exatamente, a procura muito grande pelos planos de saúde devido à pandemia do novo coronavírus. O próprio direito do trabalho, quando a gente trata da suspensão de contratos de trabalho, rescisão de contratos. Foram mudanças radicais, né? Redução de jornada de trabalho, foram mudanças radicais. Então, foram diversas áreas que, de fato, né, durante a pandemia, a gente pôde
enxergar um vasto campo, um campo crescente de atuação, e que os advogados, certamente, focando no nicho específico, certamente eles obtiveram muito êxito e também muita prosperidade, claro, nesse campo de atuação. Agora, falando em nicho, aproveitando aqui esse termo que você trouxe para a gente, Diego, tem escritórios e assim, grupos, sociedades de advogados que são bem generalistas, mas tem grupos que atuam em nichos específicos. Em que situações, para esse profissional, é interessante ser um generalista ou não? O melhor sempre vai ser se especializar mesmo? É muito importante que o colega advogado ele possa buscar, de fato, uma especialização. Ele possa focar o seu trabalho em um campo específico para que ele possa desempenhar de forma especializada, né, aquela demanda que foi buscada por meio de um cliente, de seu constituinte. E como é que você acha que a OAB pode se posicionar em relação ao profissional? Como ela pode ajudar nisso? Entra no campo da qualificação do colega. E a qualificação ela é realizada por meio da nossa Escola Superior da Advocacia, né, onde proporciona vários cursos de pós-graduação. Esses cursos são gratuitos? Existem cursos gratuitos e existem cursos, né, que são custeados, mas por valores pequenos, né, os advogados. Mais acessíveis mesmo. Mais acessíveis. E também oferecem oportunidades de bolsas de mestrado, enfim, todo um circuito, né, para que possa o advogado se qualificar, né, fazendo uma pós-graduação, seja na área trabalhista, seja na área tributária, na área de processo civil, para que justamente ele possa focar e desempenhar da melhor maneira possível esse trabalho que certamente foi demandado, será demandado, sobretudo nesse momento de pandemia. Um grande exemplo também, Arthur, Dalva, nesse momento de pandemia de crescente, de uma das áreas do direito que cresceu bastante, foi o próprio direito imobiliário, quando a gente viu vários contratos de aluguel, né, sendo a revisão dos contratos, ou revisionados, revisão de contratos. Ou seja, basta o colega, de fato, pesquisar, se engajar, se especializar, que nós teremos campo de atuação, sim. Dessas oportunidades que apareceram, esses novos campos de atuação, qual que você considera que é o mais promissor hoje, Diego? Olha, Arthur, são vários. Pelo menos aqui, na atuação dentro do estado do Maranhão. Se a gente tivesse que eleger um top 3 ou um top 5, assim, de tendências que realmente não são apenas uma onda, mas vieram para, tipo assim, vista nisso aqui que vai ter sempre essa demanda. Perfeito. Exatamente. Nós temos muito, eu defendo muito a questão da relação trabalhista. Acredito que o direito do trabalho, ele, durante essa pandemia, ele trouxe diversos viés para que os advogados possam trabalhar e buscar, de fato, demandas, direito do trabalho. Posso também citar o próprio direito digital, diante da crescente, durante a pandemia, da crescente busca de compras por meio online, de transações. A Lei de Proteção online. Geral dos Dados também. Exatamente. Né? Realmente, um campo interessante. E que isso foi bastante acentuado, né? Compras online, conversas e negociações de forma virtual. Então, tudo isso também um campo, né, muito promissor. E não só aqui no Maranhão, né, mas em todo o Brasil, mas que o advogado maranhense também pode explorar a título de um ambiente nacional, porque trata-se também de uma realidade nacional. Hoje, até recente, o debate sobre a fake news, né? A Presidência da República mandou uma medida provisória para o Senado que acabou sendo rejeitada. Como é que o OAB hoje se posiciona em relação a isso, essa questão da liberdade de opinião? O que é liberdade de opinião e até onde isso vai? Olha, eu costumo dizer que a liberdade de opinião, né, nós temos que defender a Constituição, mas toda liberdade de expressão, ela deve obedecer também limites. Limites porque nós temos outros princípios e esses princípios também devem ser respeitados. Nenhum princípio por si só é absoluto. Então é por isso que nós temos que analisar a razoabilidade, a proporcionalidade, mas, acima de tudo, eu sou um defensor ferrenho da liberdade de expressão, sim, defensor ferrenho da imprensa, porque eu entendo que é um instrumento muito importante de informação e, acima de tudo, de aliada do cidadão, né? Mas
que não só a liberdade de expressão, mas assim como outros também princípios constitucionais, direitos fundamentais, eles têm os seus limites, mas os limites fixados na nossa Constituição Federal. E é interessante ouvir o Diego falar a respeito dessa pacificação tão necessária, porque a gente está vivendo tempos difíceis, tempos assim de horror, quando se emite uma opinião em qualquer que seja o ambiente. Amizades se desfazem, nas famílias nascem conflitos. Mas ter esse espírito conciliador de fato para o profissional da advocacia também tem sido uma característica, uma qualidade nos conflitos dos clientes quando chegam, em vez de apenas se mirar ali no que eu posso tirar de dinheiro daquela empresa, ir buscar uma indenização, mas resolver, pacificar. Exatamente, Dalvi. E esse é o propósito, um dos propósitos também do advogado. Ele é o primeiro conciliador, né? Ele é o primeiro a ter a informação sobre a demanda, a construir, né, junto com o seu cliente, o meio de resolver aquela problemática, né? Então, ele é o primeiro conciliador. Isso é um desafio, né, Diego? É um desafio. É um né? grande desafio. É um desafio. Então, ele tem esse desafio também de chegar e mostrar para esse seu constituinte que a melhor maneira, de fato, é tentar a conciliação, a mediação. O processo judicial, nós sabemos que é algo que traz, de certa forma, um desgaste, que não é tão simples como muitas pessoas pensam, né? Como se parece, mas buscando a conciliação, a mediação, a gente consegue, claro, buscar de forma mais rápida os benefícios, certamente, que esse constituinte pretende. E tendo, claro, também um diálogo próximo com um colega advogado que esteja do lado oposto. Exato. Né? E esse é o sentimento também que eu trago para a advocacia, de união dos colegas advogados, o momento ali da demanda. Onde o advogado está de um lado da mesa de uma audiência, o outro colega está do outro lado na mesa de audiência, ali é o momento onde vão se discutir somente argumentações jurídicas. Mas, acima de tudo, tem que se buscar a conciliação e para que todos possam sair satisfeitos. É muito bom, né, Dal? Isso é muito importante numa sociedade que, como a gente vê, né, está precisando de paz e de liberdade para se expor. Mas vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar mais sobre direito, mundo jurídico e advocacia no Maranhão, aqui no Negócios na Pauta. Hoje o papo aqui no Negócios na Pauta é sobre advocacia no pós-pandemia. Sabe uma coisa que a gente viu bastante nos últimos tempos? O crescimento de páginas e canais de conteúdo jurídico na internet, o chamado marketing jurídico digital. Muitos profissionais da advocacia apostam nessa estratégia para se posicionar, para construir autoridade. Você já viu isso, Arthur? Sim, Dalva. Inclusive eu sigo e acompanho diversos advogados que dão verdadeiras aulas ali nas redes sociais. E aí eu me pergunto, será que todo mundo que lança a mão dessa estratégia segue as regras éticas da profissão? A pergunta aqui para o nosso advogado. Qual a sua avaliação desse cenário, né, do uso das redes sociais, Diego? Arthur, é uma realidade, né, desse também novo normal, a utilização das redes sociais que já não são de hoje, né, mas trabalhadas de forma social, de fato, mas hoje utilizada também, acima de tudo, de forma profissional, né? E a advocacia está entrando também nessa pegada e, acima de tudo, a busca da autoridade por meio das redes sociais contempla, na minha opinião, primeiramente o conteúdo e o posicionamento profissional do advogado, né? Então, a autoridade ela passa por isso, o posicionamento, o conteúdo trabalhado, a forma como o advogado ele vai levar esse conteúdo ao colega, advogado e também ao público-alvo. Isso tudo deve ser trabalhado pelo profissional. E aí entram várias ferramentas, né? Ferramentas que os colegas advogados podem utilizar, e hoje utilizam muito. E aí eu posso citar aqui canais do YouTube, podcasts, até mesmo cursos online, né, que possam qualificar esse profissional da advocacia para que possam fazer esse marketing
marketing jurídico permitido. A gente observa realmente a existência de uma gama de até infoprodutos que alguns escritórios têm lançado mão para atrair a atenção, claro, do público, mas também cumprir uma missão de educar em direitos parte da população e construir aí a reputação, né? Não, aquele escritório ou aquele profissional, eu sei que entende muito de determinado assunto. Aí a gente falou sobre as questões éticas. Até que ponto é possível fazer isso sem se esbarrar naquele problema da publicidade e da venda de um produto que, na verdade, é um serviço da advocacia? Isso é uma questão bastante forte, né? Porque a profissão de advogado enfrenta algumas limitações com relação à publicidade. Até que ponto você atuar nas redes sociais também não é publicidade, né, Dom? Ou como agir para evitar esse tipo de conflito ético? Exatamente. O advogado, ele, como eu falei, ele precisa construir um posicionamento, um conteúdo de direito informativo, que tenha esse viés informativo. Isso naturalmente vai trazer uma autoridade para o colega, mas ele não pode explorar de forma comercial, né, essa aparição ou essa exposição. Então isso acaba acontecendo de forma natural quando ele constrói qualquer tipo de conteúdo, seja, por exemplo, de direito de família, seja de direito criminal, colocando muitas das vezes o dia a dia da sua atuação como advogado. Os bastidores. Os bastidores. Isso é uma forma também de marketing jurídico, muitos colegas exploram, né, esse tipo de ferramenta. Então, o colega ele está ali no fórum, está numa delegacia, está colocando o dia a dia, os bastidores do exercício profissional, né, demonstrando o exercício profissional, mas, acima de tudo, construir conteúdos que possam, ao mesmo tempo, informar e atrair os olhos de advogados para que possam se espelhar, para que possam construir também ideias parecidas e atrair também o público-alvo. Essa é uma questão interessante, né? Porque em vários países não existe a limitação, né, Dalva? E aqui no Brasil existe a limitação. Como é que você se posiciona em relação a isso? Por que o serviço de advocacia, que é um serviço profissional como outro qualquer, ele fica podado de fazer a sua publicidade? Exatamente. Aqui no Brasil nós temos, né, o Código de Ética e Disciplina da Ordem, nós temos o regulamento que prevê isso. Já em outros países, eu dou exemplo, por exemplo, Estados Unidos, a atividade já é sim considerada uma atividade como se fosse uma atividade comercial, tanto é que nós podemos ver até mesmo outdoor, sim, com nomes de advogados, de escritórios. Eu acredito que seja, e aqui a gente defende isso para que não se torne a nossa profissão uma profissão, como posso falar, uma profissão que seja desvalorizada, que não busca a desvalorização da profissão. Mas a publicidade poderia fazer isso, desvalorizar? Mas que o profissional ele fosse buscado, fosse pleiteado, acima de tudo, pelo conhecimento intelectual, né? Que é o que preza, né, a atividade profissional da advocacia. O conhecimento intelectual específico, profissional, técnico da advocacia. As relações das relações e não a parte comercial de merchandising, até para que traga uma segurança jurídica, uma segurança de atuação e uma segurança para o próprio cliente constituinte poder contratar aquele profissional. Então existe esse espírito, né, e essa cultura, de fato, aqui no Brasil, justamente buscando a valorização da advocacia. Diego, e dos novos profissionais, os que estão agora se preparando para entrar no direito e aí daqui a pouco já vão fazer o exame da ordem. Aliás, o exame da ordem, gente, é o pavor de muitos estudantes que estão nos cursos de direito. É verdade. Mais do que as provas que eles precisam fazer lá dentro da faculdade, eles já estão preocupados com o exame da ordem. Então eu quero saber de você, assim, quais são, na sua avaliação, as características ou as qualidades do perfil ideal de um profissional que vai se formar, que já vai chegar ao mercado de trabalho. O que tem que ter nesse perfil para haver sucesso? É verdade. Muitos estudantes, né, hoje colegas advogados, eles se dedicaram e se dedicam, né, diuturnamente no estudo para o exame de ordem, né, que é o exame que qualifica o bacharel em direito para exercer a advocacia. Mas, acima de tudo, eu acho que o profissional ele deve sempre estar se qualificando,
está sempre buscando aprendizado, sempre buscando, acima de tudo, conhecimento. Acredito que a própria instituição, a nossa ordem, a OAB, a Caixa de Assistência, faz esse papel de congraçamento, de confraternização e também de relacionamento dos advogados e advogadas. E o relacionamento é muito importante também nesse campo jurídico que é a advocacia. Verdade. Né? Então, para os jovens advogados que hoje entram no mercado de trabalho, eu faço o convite para que participem da nossa ordem, participem da OAB, conheçam as comissões da OAB, conheçam os órgãos que fazem parte da OAB, para que eles possam, acima de tudo, conhecer a sua casa e possam ter essas relações, possam aprender e possam, daí para frente, né, escolher o campo de atuação, ver aquilo que interessa ou que interessou mais para que possa atuar ali no dia a dia. Eu acho importante esse relacionamento e foi aquilo que eu fiz quando iniciei a minha carreira. Porque o jovem advogado, quando ele faz exame de ordem, é aprovado, ele pega a carteira e ele precisa de um amparo, ele precisa de uma mão amiga. Então é por isso... Esse amparo é o OAB? E é por isso que é um dos amparos. É um dos amparos. Deve ser. Provavelmente, né? O maior deles, né? Deve ser. Pelo menos o que ele deve esperar. Ele deve esperar isso, deve ser, exatamente. E cair em campo, de fato. Né? Como não só a advocacia, mas toda a profissão, ela tem dificuldades no início, tem os seus obstáculos. Mas dentro de tudo que você está falando, Diego, qual é o perfil do advogado do futuro, esse advogado daqui para frente? O que você traça? Como é que é esse novo advogado? O advogado ousado. Eu posso falar assim. O perfil do advogado futuro é o advogado ousado. O advogado que ele se capacite, o advogado que seja curioso, acima de tudo, que ele possa explorar várias áreas de atuação também, que ele não fique acomodado. E eu posso resumir isso, Arthur, num advogado ousado, aquele que possa avançar sem ter medo das consequências, porque certamente avançando de forma correta, reta, dentro da ética, né? E, claro, com a força de vontade, ele vai conseguir o êxito. Muito bom. Então, um advogado empreendedor. Empreendedor. Né? Muito bom. Excelente, foi ótimo. Sim, foi uma boa oportunidade de a gente conhecer aqui esse espaço da advocacia, né? Então, acho que agora a gente pode deixar o nosso convidado se despedir do nosso público. Então, Diego, fica à vontade, faz o convite novamente a quem precisa conhecer mais o teu trabalho, o trabalho da CAAMA. Fica à vontade. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui ao seu lado, Arthur Cabral, Dalva Rego, parabenizar a todos pelo belíssimo programa, né, dizer que estou à disposição no que precisarem e convidar a Advocacia do Estado do Maranhão para que conheça o nosso trabalho à frente da CAAMA, Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. Eu costumo dizer que é o braço social da OAB, é onde nós trabalhamos a assistência, o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida da advocacia e de seus familiares, para que a gente possa construir ainda mais caminhos juntos que possam beneficiar toda a classe. Nossa, muito obrigado. Bacana. A gente que agradece aqui. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.